Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre emergências pediátricas e geriátricas. Então, as particularidades dos pacientes pediátricos: a maior parte das emergências estão relacionadas com a via aérea e a respiração. Então, a gente já destaca também que a principal causa de parada cardiorrespiratória em pediatria é a hipóxia. A cabeça, normalmente, ela é maior que o corpo e o pescoço ele é mínimo. A traqueia ela é mais anteriorizada do que a do adulto, em comparação à do adulto. As vias aéreas das estruturas são menores. A formação do palato mole ainda há formação, né? Eu ainda não tenho o palato mole formado, eu só tenho a região do palato duro. E aí, por exemplo, para inserir uma cânula orofaríngea no pediátrico, eu não realizo a técnica de colocação invertida e giro de 180. Eu utilizo já a colocação da cânula na posição correta, com o auxílio de uma baixada de língua. Os parâmetros vitais eles são diferentes dos adultos, então frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial são parâmetros diferentes do parâmetro adulto. O medo e a agitação pode ocorrer durante o atendimento e existe no atendimento pediátrico uma forte comoção social, principalmente na criança gravemente ferida. Então eu separo as crianças por idades. Eu tenho a criança, que seria a figura A, o pré-escolar, a figura B, eu tenho o escolar, que seria a figura C, e o adolescente já na figura D. Diversas literaturas separam por idade. A gente destaca aqui que para ficar mais didático, a gente ensina apenas de forma visual e qualitativa e não quantitativa. A gente utiliza sempre o triângulo da avaliação pediátrica. O triângulo da avaliação pediátrica ele possui 3 vértices, então 3 lados, e cada lado corresponde a um fator importante na avaliação. Então, a aparência da criança, o movimento, o choro, a respiração, eu vou avaliar principalmente o parâmetro respiratório, a profundidade, a frequência. Eu observo também o choro ele aumenta muito a questão da demanda respiratória, e a circulação através da cor da pele, dos pulsos, da pressão arterial, entre outros. Então, a aparência, eu vou observar o tônus muscular, a interação e o choro da criança. Então, se há tônus muscular, se ela se movimenta, se ela interage, se ela fala alguma coisa e se ela chora. O choro, por incrível que pareça, é um sinal importante, é um sinal que demonstra que a criança ainda possui capacidade respiratória preservada, capacidade circulatória, neurológica, dentre outros. A respiração, eu vou observar sinais de dificuldade respiratória, eu vou escutar essa criança, observar ruídos respiratórios. A posição anormal, que seria a posição trípode ou olfatória, que seria a criança sentada, inclinada para frente, com a cabeça posicionada mais anteriormente, seria uma respiração em posição olfatória. Retração intercostal, muito comum, a gente vai observar a caixa torácica dessa criança e entre os espaços intercostais vamos ter retração dessa musculatura. E o batimento de asa de nariz, a asa nasal também muito comum. A pele da criança, nós vamos observar cianose, sinais de hipóxia, palidez, sinais de choque e manchas na pele causadas aí por traumas ou até mesmo maus tratos. Interação com os pais devem acompanhar todo o atendimento e, se possível, auxiliar os socorristas. Perguntar se a criança reconhece seus pais, se ela obedece às ordens dadas pelos seus pais, se responde ao socorrista e observar a posição corporal. Sinais de abuso, nós temos na figura A aqui, por exemplo, bitucas, queimaduras, causadas por bituca de cigarro, marcas de mãos pelo corpo, cortes e queimaduras. Em resumo, a maior parte das técnicas utilizadas em adultos são usadas também em pacientes pediátricos, lembrando-se apenas das diferenças. As emergências pediátricas são menos comuns, porém necessitam do preparo dos socorristas. As particularidades geriátricas, mais propícios a desenvolver problemas cardiovasculares e respiratórios,
eles possuem menor capacidade compensatória, dispositivo de feedback, mais difícil de identificar a queixa principal, pois normalmente existem várias queixas, são mais propensos a quedas e traumas graves, principalmente pelo desgaste físicos ou doenças degenerativas. E a deformidade cifótica é um problema para a restrição da coluna de transporte. São algumas particularidades dos idosos. E nós utilizamos o mnemônico GEMS para a abordagem a essa classe, a esse público. O G seria o paciente geriátrico, maior de 65 anos. O E seria o entorno, observar o ambiente no qual o idoso está inserido. M seria médico. Os pacientes geriátricos costumam ter um longo passado médico, então deve-se realizar uma boa anamnese, com foco no sample, e manter o ABC da vida. E o S de social é observar a vida cotidiana do idoso, principalmente a sua independência. A diminuição das funções vitais, a capacidade respiratória diminui cerca de 50% nos idosos, diminui o volume bombeado pelo coração e as células autoexcitáveis, que proporcionam a contração, o estímulo elétrico que vai contrair o coração, elas se deteriorizam. Aumenta a resistência vascular periférica, perde massa muscular, sofre desgaste ósseo, osteoporose, e diminui a capacidade de produzir calor. Então os idosos sempre sentem mais frios, mesmo nos dias mais quentes. Temos que saber separar o que é crônico e o que é agudo. Qual é o motivo por ter ligado para a ambulância? Qual é a sua emergência? Normalmente o idoso ele vai citar diversas condições e devemos identificar qual é a queixa principal aguda. Identificar o problema agudizado, que seria de surgimento súbito ou com uma piora.